Estamos saindo mais uma noite. Agora são 11 horas e 30 minutos. Estamos saindo para a nossa pesca maravilhosa, a pesca milionária. Olha a água como que está, parece um espelho. Isso é porque estamos falando 11h30 da noite, hoje 6 de novembro de 2023, a nossa quarta saída para pesca maravilhosa, no total de 10. Tá aqui a Sibélia, vem Sibélia. Oi, tudo bem? Aí, bora para onde? Da nossa pesca maravilhosa, 153. Pesca maravilhosa, pesca milionária. Porque quantos peixes eles pescaram? 153 grandes peixes. Raros e valiosíssimos peixes eles pescaram. E então nós fizemos um projeto de 10 pescas. A gente sai e vai orar, uma vez que Jesus nos ensinou, e boa parte do ministério de Jesus, 70%, foi sobre as águas, barco, mar. Ele fazia dos barcos púlpitos, ele fazia dos barcos pontos de milagres, não é? Então é isso aí que nós estamos indo fazer, esses cultos proféticos, essas idas proféticas para o mar, para lançar as nossas redes. Lançar de que lado, Sibeli? Lado direito. Lado direito. Lado direito é o lado do milagre. Lado direito é o lado que se conectamos com Deus. Que o nosso lado prático, não é? Jogar a rede do lado direito do barco. E eles fizeram isso fora de expectativa e pescaram 153 grandes peixes. 153 grandes peixes significam o evangelismo mundial. Significa aquilo que a geração que fará tocar a última trombeta, a geração que vai acionar a última trombeta, que é a geração que não haverá túmulos para ela na face da terra, é a geração que fará o evangelismo mundial e depois virá o fim. Então os 153 grandes peixes significa o evangelismo mundial, significa as espécies de peixes que estavam catalogadas no mundo inteiro. Tinha esse número de peixes conhecidos, essas espécies de peixes, e assim eles foram, Jesus falando, tá vendo, ó, vocês vão lançar as redes e vão fazer uma pesca maravilhosa. O que é? Encher o céu de almas, encher o céu de tesouros mais valiosos, que a Bíblia fala o quê? Que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se uma alma vale mais que o mundo inteiro, imagine milhões de almas. Ou seja, a gente sai para caça aos tesouros. O nome da nossa missão é Código o Toque Divino, Código 153, a pesca milionária. 153 grandes peixes, raros e grandes peixes. Você pode dar o valor que você imagina: raro, grande e valiosos. É isso que a Bíblia nos fala. Era Jesus suprindo as missões, suprindo a missão da igreja dele. Então nós só estamos fazendo o quê? Trazendo à tona, trazendo aquilo que já é nosso. E o objetivo, né, 153 grandes peixes, 1 mais 5 mais 3, a gente encontra o número 9. Esse é um código que deu, um código dentro do código, né? O código 153, que tem um código, que é o que?
1 mais 5 mais 3, que Jesus me perguntou isso, o que você entende por 153? O que você entende esse número? E eu falava, Senhor, 153, eu não conseguia ver, até que ele me ensinou, falou assim, olha, soma 1 mais 5 mais 3, dá o número 9. 9 são os dons que Paulo fala em Coríntios, ou seja, Deus vai encher, deu à disposição, colocou à disposição os 9 dons espirituais para a igreja dele. Com que objetivo? Fazer o evangelismo mundial, resgatar as vidas. Então você veja que coisa linda, não é? 1 mais 5 mais 3, e eu tenho ali o que? Os barcos que foram viver aquele milagre, a pesca milagrosa, a pesca maravilhosa, a pesca milionária. Deus me falou que cada peixe daquele, se o peixe é seu, se você tem um produto raro nas mãos, se você tem um peixe raro, olha, quem é que vai dar o preço para esse peixe? É você. Então aí o que você faz? É um peixe valioso? Ok. Então o número que você conseguir fazer, aí eu calculei 150, $1 milhão cada peixe. Foi o que Deus me falou aqui em Miami, no culto que eu estava lá, no barco aqui, no culto do Elevation Ship no estádio de Miami, que era o que? Deus me falou $1 milhão para cada peixe. $1 milhão para cada peixe. Eles estão pescando, estão fazendo aí. Então aí $1 milhão cada peixe. Pois é, teve um peixe que foi pescado recentemente e foi vendido lá no leilão do Japão por $3 milhões. $3 milhões. Você imaginou um peixe vendido por $3 milhões? Agora você imagina o tanto de riqueza que está abaixo de nós aqui, o tanto de riqueza que está inclusive na flor da água. Isso aqui é um iate de 9, $10 milhões. Ou seja, está sobre as águas. E quando Jesus falou para eles lançarem o barco sobre as águas, sobre o lado direito, o que estava acontecendo? O lado direito, vamos imaginar aqui, ó, o lado do meu barco, o lado direito. O lado direito tá aqui, ó. Está ao meu alcance. O lado direito está ao meu alcance. Só que a gente tem medo ou não entende e às vezes ficamos preocupados, né? Nossa, que isso? Quem diria? Quem me dera eu tivesse essa condição? Quem me dera eu pudesse? Quero dizer que as bênçãos de Deus estão ao seu alcance, ao nosso alcance. Então esses iates aqui estão ao nosso alcance. As riquezas de Deus que estão armazenadas em lugares secretos, elas estão ao alcance nosso. Embora elas estejam escondidas, elas estão ao nosso alcance. E eles lançaram a rede do lado direito e tinha os 153 grandes peixes. Os 153 grandes peixes, valiosíssimos, foram vendidos no mercado. Ou seja, o que você está buscando também está te buscando. O que você está querendo também está querendo. Aqueles peixes, eles estavam querendo estar no barco, na vida daqueles apóstolos, daqueles 7 apóstolos que estavam nessa missão de pescaria. Aparentemente uma pescaria fracassada, porque eles passaram a noite e não pescaram nada, não é? Então, aí o que você entende? Que aqueles peixes
estavam armazenados em lugares secretos para serem revelados. Eles estavam nos lugares secretos, porém, não é tão secreto para quem está. Se uma pessoa tem segredo e eu sou amigo dessa pessoa, a gente é muito amigo dessa pessoa, esse segredo pode ser revelado quando você é amigo de alguém? Pode. Então é um secreto que não é tão secreto, porque eu falo assim, olha, eu quero te contar o meu secreto, quero te contar um segredo. Você imagina, Jesus, ó, quero te contar um segredo. Do lado direito, então aqueles peixes já estavam esperando a manifestação daqueles apóstolos, daqueles discípulos. Ou seja, o que você está desejando também está te desejando, obviamente, das coisas que Deus preparou. Aquilo que você está buscando também, aqueles peixes estavam buscando, que eles não tiveram que ir em mar alto, eles não tiveram que ir mais distante. Já os peixes vieram das profundezas e ficaram à flor da água. E essa semana, Sibeli, domingo, aconteceu uma coisa aqui muito interessante nesse barco. Um grande sinal de Deus. Eu fui sair domingo à tarde, tinha um peixe enorme. Glória a Deus. Pulou o peixe, o barco estacionado lá em casa. Eu cheguei e tinha um peixe. Glória a Deus. Eu falei assim, não é possível. Não é, como é que se diz? Coincidência. Coincidência. É um sinal. Um sinal. Um sinal. Um peixe enorme aqui dentro e ainda estava vivo ainda. Ele tinha pulado dentro do barco. Meu Deus do céu. As bênçãos te alcançarão, diz a Bíblia. As bênçãos te alcançarão, te seguirão. Olha que forte isso. As bênçãos, Deuteronômio fala, estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Eu imagino aqueles peixes seguindo o barco, indo até onde estava o barco dos discípulos, dos homens de Deus. E aí a gente está nessa campanha de pesca milionária, código 153 do toque divino. Eu chego no domingo e tá lá esse peixe, tá aqui dentro do barco esse peixe. O que que é? Ele veio, ele me encontrou. Então, em nome de Jesus, aquilo que nós estamos buscando já está nos buscando. Eles estão vindo. Então, profeticamente, eu estou chamando esses 153 grandes, raros e valiosos peixes para nos alcançarem, porque existe a limitação, existe a dificuldade, até mesmo a incredulidade, mas aqueles peixes vieram para o barco. Então que venha para o nosso barco, o barco da nossa vida, o barco da nossa casa, o barco, aquilo que nós estamos desejando. Então, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite profética, nessa noite mais linda de novo, nessa noite tão especial, peixes, tesouros que estão escondidos, sejam manifestos, venham sobre nós, venha sobre as nossas vidas, as riquezas. Isaías 45 vai dizer o seguinte: dar-te-ei as riquezas. É um versículo muito importante que é ligado à pesca, que ele vai falar o seguinte, Isaías 45: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas armazenadas em lugares secretos. E eu fui perguntar para Deus: dar-te-ei os tesouros escondidos.
e as riquezas que estão armazenadas em lugares secretos. E que, como a gente falou agora há pouco, com Deus, existe coisa secreta demais entre nós e Deus? Não. Nem o filho dele, que era segredo, ele deixou, ele fez a gente conhecer, não é? Então, o que é? Tem tesouro e tem riqueza. Isaías 45 vai falar de dois tipos de riqueza. Então, o tesouro e a riqueza. Vou falar pela riqueza. Vou inverter aqui. A riqueza, por exemplo, aqui embaixo de nós, nessas águas, tem o quê? Riqueza. Normalmente os piratas no mar fazem o quê? Vão atrás de tesouros Escondidos. Foi achado esses dias aí da Segunda Guerra Mundial um container, um navio com toneladas e toneladas de ouro. Estava afundado. Então a gente sabe na nossa história que os piratas saíram em busca de naufrágios. Até hoje também se busca aí, né, embarcações que afundaram com muitas riquezas, e eles tinham muita riqueza. Então, ou seja, fora essas joias, essas riquezas, mas, ou seja, os peixes, a riqueza marítima, a abundância, existe uma abundância sem fim embaixo dessas águas. E a Bíblia fala, aqueles que descem em navios em águas profundas, esses verão a glória de Deus. Então a riqueza é financeira. Esse peixe atum que foi pescado lá no Japão e foi leiloado no mercado japonês por 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares num peixe. Imagina 153 vezes 3 milhões de dólares. É o nosso primeiro bilhão. Para fazer 1 milhão, para ser 1 bilhão, você precisa 1000 vezes 1 milhão. 1 milhão vai ser 1 bilhão. 1000 vezes 1 milhão vai ser 1 bilhão. Olha, se a gente já acha 1 milhão bastante, imagina 1000 vezes 1 milhão, vai formar 1 bilhão. E o que você tem falado? Quando a gente está aqui, você me chama, você me liga, o que você fala? Bilionário. E aí, bilionário? Oi, né? bilionário. Bilionário. Agora, então a gente tem essa riqueza financeira. Ela está aí manifesta, ela está à nossa disposição. Agora, então, dar-te-ei as riquezas armazenadas em lugares secretos. Deus escondeu, e Ele não escondeu de maneira que é impossível achá-la. E Ele mesmo fala assim, eu escondi e eu vou te levar lá. Agora, o que a gente faz? Tem que sair, tem que se mover. Não dá para ficar parado esperando, não é, a coisa acontecer. Vá lá. Você imagina se esses discípulos tivessem ficado dentro de casa com medo. Jesus havia sido morto. Vamos pescar? Vamos fazer alguma coisa? Se você ficar parado, uma coisa você pode ter certeza, não vai acontecer nada. Agora, se você se mover, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer à medida que você se mover. A ação, a fé sem obras é morta. Ou seja, uma fé sem ação. Então, bendita a hora que Pedro falou assim, vamos pescar. Eles não tinham ideia do que iria acontecer. E era uma pesca assim, sabe? Pô, falhou nossa missão, acabou. Jesus está morto, Judas sumiu, morreu, suicidou-se. Cara, a vida continua, bora lá, vamos fazer o que a gente sabe fazer, pescar. Agora, e se eles falam assim, não, vou ficar dentro de casa, não quero mais saber de nada, com depressão, com angústia. Você não vai pescar peixe deitado numa cama. Você não vai pescar peixe deitado. Vocês estão pescando ali, é peixe pulando, olha lá, é peixe pulando. Ah não, ele lançou uma rede lá, ele tá lançando uma rede. Tá vendo? Olha lá de cima da rua. Isso é proibido, né? Mas tudo bem. Esse coitadinho vem buscar algum peixe aí. Mas aí, veja só. Nós estamos aqui meia-noite. Um sono que deu na gente, podia estar dormindo. Mas vamos lá. Vamos fazer algo. A fé sem ação não vai ter resultado nenhum. Se eles tivessem ficado deitados na cama, não teriam recebido aquela quantidade de peixes.
Tá, então agora eles vão receber um recurso financeiro muito grande, porque esses peixes foram vendidos no mercado. O que Jesus estava fazendo? Financiando a missão. Tá, então aqui, ó, nós temos esses iates, né? Temos essas coisas aqui. E a gente está com esse propósito de deixar um iate em cada estado. Esses iates fazendo as manifestações de Deus. Mas aí o que acontece? E o tesouro? Então, dar-te as riquezas armazenadas em lugares secretos. E os tesouros escondidos? Qual que é a diferença? O que é tesouro? Que a Bíblia fala, dar-te-ei os tesouros escondidos. Tesouro são almas. Glória a Deus. Tesouros escondidos e riquezas armazenadas. São duas coisas diferentes. Então, quando a Bíblia fala de tesouros, uma alma é um tesouro que o valor é imenso. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então veja isso. Deus, qual que é o objetivo dessa pesca maravilhosa? É os recursos para ir fazer as empreitadas dos tesouros escondidos. Então, Satanás é um homem rico, é um ser rico. Porque se ele tem essas almas que estão presas a ele, o que nós estamos tendo nesse momento aqui no mundo? Israel tem 200 e tantos israelenses que foram sequestrados pelo Hamas, não é isso? Lá na guerra que está acontecendo agora. E o que Israel está fazendo? Indo atrás daqueles que foram sequestrados. Israel, nós queremos aquilo que é nosso. Vocês vieram e pegaram. Então Satanás sequestrou as almas, que são tesouros valiosos. Você vê, eles colocam lá bilhões de dólares para resgatar 200 pessoas. Gente, isso é muito forte. Então, porque é muito valioso. Aqueles reféns que foram levados lá têm muito valor para Israel. Então agora, os tesouros escondidos, Satanás sequestrou as almas. Sequestrou aqui agora nessas casas, né, milhares, milhões de pessoas que estão aqui. Quantas estão com as suas almas sequestradas? Quantas estão com as suas vidas aprisionadas? São tesouros. Então Deus está falando assim, por favor, eu vou te dar recursos financeiros para você ir resgatar esses tesouros. Então eu quero fazer isso, nós precisamos fazer isso, nós devemos fazer isso. Ide e pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. São tesouros. E aqui, ó, mostra o céu. Eu fiz um voto, olha, parece uma carinha aqui, ó, na minha câmera tá até aparecendo uma carinha. Dá uma olhada aqui, Sibeli, né? Até parece olha pela câmera aqui, ó. Bem aqui em cima, olha lá, ó, parece até dois olhos ali, uma carinha. Não muito assim. A boca, o nariz. Então, o que acontece? Estas almas estão sequestradas e Deus está nos chamando para ir resgatá-las. Se Israel está gastando milhões de dólares para salvar 200 e poucas almas, então Deus nos abastece com milhões de dólares para resgatar, porque os tesouros são mais valiosos. E esse céu que você está vendo aqui, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se prepara, porque nós vamos encher esse céu. Nós vamos encher esse céu. Se tem o meu maior objetivo é povoar os céus, coisas que eu já faço desde a minha infância. Então eu disse, a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? Festa. Eu disse, bora lá fazer festa no céu? Bora lá fazer festa no céu? E eu vi, eu imagino assim, o anjo que cuida, o anjo festeiro, né? Escuta, aqueles doidos vão mandar a gente para cá. Prepara a festa, prepara a coisa aí, porque eles são doidos, eles vão mandar a gente com força para cá. E assim, que Deus nos ajude e que materialize aquilo que a gente tem falado. E eu vou falar outra revelação dentro disso aqui,
que a fé sem ação é morta. A fé é uma coisa que está dentro de nós. Agora, sabe o que você precisa fazer? Isso Deus me ensinou esse fim de semana. Você precisa dar voz à tua fé. A fé é uma coisa que está aqui. Foi assim, por exemplo, tem aqui um iate. Deus me falou assim: eu já te dei esse iate, eu já te dei recursos para esse iate. Aí sabe o que eu fiz? Eu tive uma dificuldade. O meu lado esquerdo não quis muito conversa com isso não, mas o meu lado direito. Aí o que acontece? Quando a Bíblia fala assim, como você imagina na sua alma, assim é. Então assim, a fé me faz eu imaginar dentro de um iate desse, a fé me faz eu imaginar dentro de uma casa, a fé me faz eu imaginar dentro de um carro, não é isso? Você comprou um carro recentemente, não foi? Foi, eu me imaginava dentro dele. Dentro dele? É. Olha que carro que foi. Mercedes. Uma Mercedes. 350 GLE. 2024. Então veja bem, e ela, a gente já temos essa comunhão, o que ela fez? Ela viu a Mercedes dentro dela, ela viu assim, ó, eu imaginei essa Mercedes. Isso é a fé. Agora, o que a gente precisa aprender? A fé precisa de voz. A fé precisa de voz à tua fé. Então você tem a fé, ok, eu tenho fé de ter uma Mercedes. Agora o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar dar voz a ela. O que é voz? Eu vou falar. Você chegou na concessionária e você chegou lá e ficou muda. Não. O que você fez? Tive que falar, eu vim ver o carro. Você foi ver o carro? Eu tive que falar com o vendedor, eu quero um carro assim, explicar qual carro que eu queria, que cor que eu queria, para ele me mostrar. E ele te mostrou um, depois Mostrou um, aí eu falei, não é esse ainda. Não era o que a tua fé Me dentro falava, de você você tinha visto. não é esse que a minha fé ia me dar. Porém, Foi outro. era um outro. Um melhor. Um melhor e muito mais caro. Muito mais caro. E aí você falou a sua fé, você deu voz. Então preste bem atenção, isso é muito forte. Eu nunca tinha visto isso. Dê voz à tua fé. Dê voz. Nossa, eu nunca ouvi isso. Dê voz à tua fé. Ou seja, fala com o elemento. Fala. Então eu já tenho a fé, preciso dar voz. Voz o que é? Olha, eu quero isso. Então eu dei voz. Ou então eu vou profetizar isso. Eu tenho a fé, agora eu vou dar voz a ela. Ela vai profetizar. Eu vou falar com aquilo que eu já estou vendo. E depois de você falar, entra o quê? Ação. Então, eu dou voz à minha fé. Eu já tenho a fé, vou dar voz a ela. O que é dar voz a ela? Aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou buscando. Deixa a tua fé falar. Deus chegou diante do mundo e ele fez o quê? Ele tinha fé. Vamos examinar isso. Aí o que ele fez? Para existir as coisas, o que ele fez? Falou. Ele deu voz à fé. Isso é forte, isso é lindo. Passe a dar voz à tua fé. Agora, dar voz profética. Porque tem a outra voz que você pode dar para ela também. Por exemplo, quando o cara te mostrou a Mercedes, a sua voz, a voz do lado direito dizia uma coisa. E a voz do lado esquerdo falava outra. Muito caro. Não, esse carro é muito caro para você. Então, a fé, você vai dar você pode dar para ela dois tipos de voz.
E é muito comum, eu já fiz isso quantas e quantas vezes, e você vai ver que você já fez isso outras inúmeras vezes. Que é, deu a voz tipo o quê? Muita terra pro meu caminhãozinho. Quem sou eu? Não é assim? Isso não é pra Então mim. você deu voz de morte. Você deu voz para ela anular aquilo. Porque à medida que você falou, não, ou assim, não posso. Né? Ah, não posso. Como? Então, se você der a voz, que a fé sem obras é morta. Então, a fé sem ação e a fé com a voz. Você olhou, nossa, gostei. Mas não tenho dinheiro. Nunca diga eu não tenho. Nunca diga eu não posso. Nunca diga não vai dar. Nunca diga essas coisas. Então, você vai dar voz viva, dar voz para a fé, a voz que vai fazer aquilo existir, a voz que vai fazer aquilo vir à tona. Então, dê voz à tua fé e haja. Se deu voz para a tua fé, agiu como? Foi lá na concessionária. Fui lá, tive que ir lá ter ação. Foi lá na concessionária, teve ação. Fui lá ver o carro. Os discípulos podiam estar dentro de casa. Segura aqui para mim, por favor. Os discípulos podiam estar dentro de casa. Vamos pagar o peixe dos caras. Os discípulos podiam estar dentro de casa naquela noite. Fim de ministério para eles, fim de papo. Mas o que eles fizeram? Eles saíram, eles tiveram a ação. Então a fé precisa de voz, dê voz à sua fé, dê voz à sua fé. Eu imaginei, assim, olha lá, tem um peixe pulando ali, ó. Eles estão aqui doidos para entrar na nossa vida. Esse peixe ali, ó, tá doidinho. Esse peixe que você tá vendo ali, ó, esse peixão aí branco, Tá que tá na flor da água aí, esse peixe está doidinho para fazer parte da nossa vida, do Ministério Toque Divino. Isso aí é um barco, da Divine Touch. Isso é um iate. Aí, a sua fé sempre vai estar desejando para você. Então dê voz a ela, mas dê uma voz profética. Dê uma voz, pode ser até o caos, mas dê uma voz de vida. Se tem morte, você chega e fala palavras de vida. Agora, normalmente você já vai falar a palavra de morte. Deus chegou para Gideão e falou, você vai ser rei de Israel. Eu que sou mais pobre, eu que sou mais miserável. Deu uma voz negativa para ela. Então assim, ó, o lado direito nosso está dizendo o seguinte, você pode. O lado esquerdo está vendo as impossibilidades. Eclesiastes 10:2. O homem bom segue os pensamentos do lado direito. O homem mau segue os pensamentos do lado esquerdo, que é a razão, que é as impossibilidades. Portanto, dê voz à sua fé, ou seja, fala. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro. E o que ele fez? Ficou contemplando o túmulo de Lázaro? Ele tinha fé que Lázaro ressuscitaria? Uhum. E o que ele fez? Deu voz, né? Deu voz à fé. Senhor, eu quero dar voz para a minha fé. Eu preciso dar voz de vida e não de morte. Voz de possibilidades e não de impossibilidades. Eu quero dar vida, quero falar com essa autoridade e dizer, vida, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. Senhor, nos ajude a cada dia, a cada hora, dar vida, dar voz de vida para a nossa fé. Tira
a voz de morte de nós, tira a voz dos medos, tira a voz, assim, não sei não, mas e se não der? E se a gente jogar, vamos passar vergonha? Escuta, não tem como dar errado. Então nos ajude, Senhor, a dar voz para a nossa fé e termos a ação. Ou seja, vou jogar a minha rede. Jogar a rede e o resultado será aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que a tua mente não imaginou, aquilo que você não pensou, mas é o que Deus preparou. Está preparado aqui, em nome de Jesus. Amém? Tá bom. Glória a Deus, esse é bonito, eu amo.